onde nós vamos falar sobre um termo pouco conhecido de quem não é, por exemplo, da área mais técnica de informática. O usuário às vezes não conhece muito o que significa o termo GPU. As pessoas normalmente lembram do termo CPU, que é a unidade central de processamento, mas existe também a GPU, que eu já vou explicar para vocês o significado. O termo GPU vem de Graphics Processing Unit, quer dizer, é uma unidade de processamento gráfico. Só esse termo já nos ajuda a entender a função de uma GPU, porque quando eu digo que é uma unidade de processamento gráfico, eu estou indicando que é um microprocessador, assim como uma CPU é também, só que é especializado em processar gráficos. E quando eu digo processar gráficos, na verdade, para vocês entenderem melhor, são as imagens que vão aparecer, por exemplo, na tela, no vídeo, no monitor do teu computador. Então, por exemplo, quando eu tenho um monitor aqui, esse meu monitor ele pode estar conectado numa placa de vídeo e essa placa de vídeo tem uma GPU, quer dizer, tem um microprocessador próprio, especializado para processar os dados relacionados às imagens que vão aparecer na tela. Os vídeos, os jogos de alta resolução que eu costumo jogar têm mais eficiência quando eu uso uma placa de vídeo que tenha uma GPU, uma unidade de processamento gráfico, né? Então processam gráficos com mais eficiência do que uma CPU normal. Então existe a unidade central de processamento, a chamada CPU, que tem lá o seu processamento de dados tradicional, e se eu tenho uma GPU, ela é especializada para processar gráficos, por isso que ela processa com mais eficiência. Embora é bom que se digam, existem CPUs com GPU integrada, quer dizer que dentro daquela CPU, que é a unidade central de processamento, já vem lá dentro também uma GPU. Mas o mais tradicional é que essa GPU venha numa placa de vídeo. Uma GPU ela reduz o uso do processador principal, que é a CPU do computador, relacionado a tarefas de geração de processamento de imagens. Então, quando eu tenho uma GPU lá numa placa de vídeo, por exemplo, isso quer dizer que essa GPU vai fazer com que eu consiga reduzir o uso da unidade central de processamento para a geração desse processamento de imagens, porque aí essa especialista que é a GPU fica com esse trabalho de processar gráficos, imagens, vídeos que aparecem na tela, liberando a CPU, liberando a unidade central de processamento, que é o processador principal do computador, para processar outros dados importantes para o sistema. Normalmente, pessoal, e é importante que se diga, não é obrigatoriamente, mas normalmente a GPU é encontrada nas placas de vídeo, como essa que vocês estão enxergando aqui. Observa, ampliei para vocês, isso é uma placa de vídeo off-board que eu conecto lá num slot do meu computador, certo? Num slot lá da placa-mãe, e aí aqui tem um processador dentro dessa placa de vídeo especialista em processar gráficos, imagens, vídeos e assim por diante. Essa aqui é a GPU, é esse microprocessador especialista em processar gráficos, imagens e o que vai aparecer ali no vídeo na tela do meu computador, certo? Lembrando que essa GPU aqui, ela está nessa placa de vídeo, né? Mas como eu disse, existe sim CPUs tradicionais, processadores tradicionais, lembrando que CPU, unidade central de processamento, é o processador, que vem com GPU dentro, integrada no próprio processador. Isso também é comum hoje em dia. Vamos resolver questões de prova sobre esse assunto, então acompanha comigo a leitura da primeira questão, que diz assim: sobre conceitos de hardware, marque a afirmativa incorreta. Percebe? Ele está pedindo incorreta. Aqui vai entrar em outros assuntos, mesmo que tenha ali o nosso assunto de hoje, eu vou explicando todos. Letra A. Rambus é um tipo de memória RAM? Certo, pessoal, existe um tipo de memória RAM bem antiga chamado Rambus RAM, certo? Mas é um tipo de memória RAM, tá certo? Então não posso responder essa porque ele pediu incorreta. Letra B. Memória ROM é um tipo de memória utilizada para leitura? Correto, a sigla ROM vem de Read Only Memory, que significa memória somente de leitura. Então, a própria sigla ROM já significa memória somente de leitura, utilizada para a leitura dos dados que já estão lá armazenados. E a letra C aqui, que nos interessa, diz: a GPU é a unidade de processamento gráfico? Correto, também não posso responder essa, a gente está aprendendo isso nessa aula. GPU é a unidade de processamento gráfico, isso é a própria tradução da sigla GPU, unidade de processamento gráfico, que é especialista em processar gráficos, imagens, vídeos que vão aparecer na tela, no monitor do meu computador. Tá certo a letra C, então não posso responder.
A letra D diz se o scanner é um dispositivo de saída de dados. Errado, pessoal. O scanner é um dispositivo, é um periférico de entrada de dados, porque quando eu coloco uma imagem ou um documento no scanner, ele envia dados para a CPU processar. Quer dizer, ele é um dispositivo de entrada de dados, porque ele está enviando dados para o computador, para a CPU processar. Portanto, a letra D é a incorreta e por isso é o gabarito, que a questão pediu a incorreta. Incorreta a letra D, porque o scanner é um dispositivo de entrada. Mas o que nos interessa para a nossa questão era a letra C, que embora não é o gabarito, porque está certo, a GPU é a unidade de processamento gráfico. Perfeito, pessoal. Vamos para mais uma questão. Com relação a placas de vídeo modernas, julgue o próximo item acerca de GPU, Graphics Processing Unit. Uma GPU reduz o uso do processador principal do computador relacionado às tarefas de geração e processamento de imagens. E aí, pessoal, está certo ou está errado isso? Está certíssimo, porque uma das funções da GPU é justamente liberar a CPU, que é o processador principal, para processar outros dados necessários ao uso do computador, liberando essa CPU para processar esses outros dados, enquanto a GPU fica responsável pelo processamento de imagens, vídeos e gráficos que vão aparecer na tela do computador. Então, sem dúvida nenhuma, o uso de uma GPU, de uma unidade de processamento gráfico, vai liberar o processador principal do computador, que é a chamada CPU, para processar outros dados. E aí a GPU fica com o encargo, com o trabalho de processar os dados relacionados às imagens, vídeo que aparecem na tela do computador. Portanto, certíssimo essa questão. Vamos para mais uma questão. Questão controversa essa, pessoal, vou dizer para vocês por quê, essa que vai aparecer agora. A coluna da esquerda, que na verdade eu botei uma linha aqui, ó, tá? Apresenta siglas e termos relacionados ao hardware de computador. E a coluna da direita eu botei embaixo aqui, ó, só para aparecer melhor, tá? Então, essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos que relacionar com essas lacunas. Dispositivos, tipos ou características do hardware de um computador, os quais as siglas estão relacionadas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Eu é que botei aqui, aqui era a coluna da esquerda, eu botei aqui em cima, e aqui era a coluna da direita, eu botei aqui, só para facilitar a visualização para a gente resolver a questão, certo? Perfeito. Então vamos lá à resolução dessa questão, pessoal. Começa aqui dizendo placa de comunicação sem fio. E aí, quando a gente pensa em GPU, CPU, Wi-Fi, SSD e memória RAM, é claro que a gente vai botar aqui, por falta de alternativa, 3. Onde ele diz placa de comunicação sem fio, a gente vai botar Wi-Fi. Só que aí que eu já faço uma discussão nessa questão. O Wi-Fi não é uma placa de comunicação sem fio. O Wi-Fi é um padrão, significa Wireless Fidelity, quer dizer fidelidade sem fio, é um padrão utilizado para redes locais sem fio. O Wi-Fi, então, repetindo, é um padrão utilizado para redes locais sem fio. Existem placas de rede do padrão Wi-Fi. Então, quando ele bota placa de comunicação sem fio e a gente diz Wi-Fi, na verdade ficou um pouquinho errado. O ideal era dizer o seguinte, ali no item que a gente marcou, né? Padrão para conexão de redes locais sem fio. E aí a gente marcar 3, em vez de botar placa de comunicação sem fio, né? Porque existem placas Wi-Fi? Existem placas Wi-Fi, mas o termo Wi-Fi não é uma placa. Existem placas do padrão Wi-Fi, mas o termo Wi-Fi não é uma placa, o termo Wi-Fi é padrão de conexão de redes locais sem fio. Mas a gente entendeu o que ele quis dizer, não tinha outra alternativa, ficou o 3 ali. Depois, em memória secundária. Por exemplo, pessoal, quando a gente usa o computador, tradicionalmente a gente usava o disco rígido e ainda usa, em muitos casos, o disco rígido como memória secundária, memória auxiliar para armazenar os nossos arquivos e programas, certo? Mas, hoje em dia, muita gente usa SSD no lugar do disco rígido, porque o SSD é mais rápido, ele consome menos energia. Então, muita gente usa como memória secundária do seu computador, no lugar do disco rígido, hoje em dia, SSD. Portanto, aqui em memória secundária, vamos marcar o 4 SSD. Depois, em memória principal. A memória principal do computador é a chamada memória RAM, é aquela que mantém os dados que estão em processamento. Mantém armazenados dados que estão em processamento. Isso é responsabilidade da memória principal, que é a memória RAM do computador. Então, marcamos aqui o item 5, memória principal, memória RAM. Depois, em processamento de vídeo. Bem, pessoal, entre GPU e CPU, que é o que sobrou, vamos marcar aqui como processamento de vídeo a GPU, que é o item 1. Aqui já começa uma certa discussão, por quê?
Como aqui nós estamos fazendo uma questão para tentar achar a única alternativa correta, nós vamos marcar processamento de vídeo, é claro, a GPU, unidade de processamento gráfico. Mas existem computadores onde o processamento de vídeo é feito pela CPU, porque aquele computador tem CPU, mas não tem GPU. E quando o computador tem um processador que só tem CPU e não tem uma GPU, quem faz o trabalho, o processamento de vídeo é a própria CPU. Por isso que aqui já começa uma discussãozinha. Mas vamos entendendo o que quem fez a questão quis dizer o especialista, né? Se tivesse dito aqui, processador especializado em processamento de vídeo, bem, daí é a GPU. Né? E aqui também, na última, que só sobrou CPU para botar aqui, processamento de dados e instruções. Aí vou marcar o 2 aqui, que é a CPU. Mas processar dados gráficos e dados vídeo também é processar dados e instruções. Então, quer dizer, quando a gente tem aqui o item 2, que só sobrou CPU, aqui também estaria adequado para GPU, porque quando a gente diz GPU, unidade de processamento gráfico, beleza, vai processar dados de imagens, gráficos, mas o que são dados de gráficos e imagens? São dados e são instruções. Então, na verdade, aqui, essa questão, ela teve alguns problemas técnicos na sua formulação, mas a gente entendendo que problemas técnicos são esses, a gente chega como resposta possível aqui a 3, 4, 5, 1 e 2, que a gente encontra na letra A de América, com as devidas ressalvas que eu acabei de indicar para você.